O princípio da integridade está baseado no capítulo 2, versículo 7, vou ler junto com vocês. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas. Ô Ricardo, põe uma outra versão aí, filho. Põe a NVI. Deem-se-me. Deem-se-me. A seguir acrescentei, olha como fica mais fácil. Se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá. E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. E eu digo amém. Isso aí é um pedido que Neemias faz ao rei, para que ele pudesse ir à cidade de Jerusalém para conseguir a restauração daqueles muros, a restauração daquela cidade. Ele pede que o rei, na linguagem de hoje, lhe abençoe, me libere para ir. Mas ele não quer apenas que o rei diga para ele: pode ir, Neemias, você está liberado para atuar nisso que você está precisando. Não, ele não quer só isso. Ele quer que o rei lhe dê cartas para que ele possa passar pelas províncias e conseguir apresentar aos governadores o que é conhecido como sátrapas. Então ele vai entregar aos governadores a fim de que ele possa ir passando e os governadores saibam o que é que ele está fazendo e por que é que ele está passando aqui. Então, depois de ser questionado pelo rei acerca do plano de ação para restaurar Jerusalém, Neemias vai adiante e começa a pôr em prática o que havia planejado, conforme nós lemos. Neemias esperou com paciência, foi transparente ao revelar a sua insatisfação, traçou um plano, apresentou ao imperador que havia planejado. A sua estratégia de ação previa pedir toda a documentação necessária para pôr em prática o que ele havia planejado. É importante compreendermos a razão de Neemias ter feito esse pedido. Por que é que Neemias fez esse pedido? Empreste-me sua atenção. O reino da Pérsia, um dos reinos mais poderosos da época, ele era dividido em províncias, e cada terra conquistada pelo reino da Pérsia virava uma província. Então, que era regida pelos seus governadores, que o rei, o imperador, colocava lá. Então, Artaxerxes era o rei. Fala aí o nome do rei. Que por sua vez governava, ele governava, o Artaxerxes, e chamava de satrapia. Eu falei sério. O Artaxerxes governava e ele colocou um nome conhecido antigamente como satrapias. Vamos tipificar hoje, se me permitem, prefeituras, tá certo? Já não bastasse o governador, tinha lá o prefeito, um sátrapa, eles chamavam, tá certo? Então, nesse caso, para sair da Pérsia e chegar até Judá, era necessário ele passar por algumas províncias. Neemias teve que então percorrer o que equivale hoje, sair do Irã e chegar até Jerusalém. Ele teve que percorrer tudo isso. E então ele ia passar por muitas províncias até chegar lá. Nesse percurso, então, ele teria que lidar com esses governadores, porque não tinha um WhatsApp, ou não tinha um telefone para, vai passar aí o Neemias, seria mais fácil. O rei ligaria e falava: vai passar aí o Neemias com uma equipe, tal. Então, já que eu não tenho, me dá uma carta que eu vou passar por eles e vou alcançar aquilo que eu preciso. E para que Neemias chegasse onde ele queria, ele tinha que ir com base bem feita, a fim de que ele não fosse impedido por alguém. Então ele pede essa carta, é uma documentação autorizada, oficial pelo rei, e ele passou de forma legalizada.
Mais ou menos ele pediu um salvo-conduto, em outras palavras. Peço vossa majestade que não deixe que minhas intenções e minha integridade, nós estamos falando do princípio da integridade, que não deixe que as minhas intenções e a minha integridade sejam questionadas durante esse meu trabalho, por uma falta de orientação. É mais ou menos isso que ele quis dizer ao rei. Neemias quis agir dentro do que era restritamente legal. Então, segundo as normas que regiam o império, ele foi lá e pediu que o rei o ajudasse, e o rei o ajudou. E aí ele foi sem jeitinhos. Diga comigo, sem jeitinhos. Hoje em dia existe uma deturpação do verdadeiro pragmatismo. O que é o pragmatismo? De onde vem o pragmatismo? Ele vem de uma linha filosófica criada por um psicólogo e um filósofo americano chamado William James. E significa dizer que o pragmatismo, o homem pragmático, é uma pessoa prática e tem alguns objetivos definidos. E essa pessoa pragmática, ela foge dos improvisos. O pragmatismo se baseia onde? Na lógica, no conceito de que as ideias e os atos só são verdadeiros se servirem para a solução imediata de problemas. Então esse pensamento põe o foco no resultado. Põe o foco onde? No resultado. E não apenas no processo para o resultado. Então o pensamento dele faz você ficar focado lá na frente e não no que tem pelo caminho. Ok. Então o pragmatismo, ele é ótimo porque ele gera uma pessoa produtiva. Ele faz com que a pessoa tenha mais produtividade. Por isso que eu acredito que ser pragmático em algumas circunstâncias é muito bom para a vida do homem. Mas o pragmatismo se torna um grande problema quando os fins que ele deseja, olhando para o foco, ao final da história, quando os fins que ele deseja alcançar justificam meios espúrios que vou utilizar para alcançar. Então é mais ou menos uma frase que foi atribuída a Nicolau Maquiavel. Todavia, estudiosos dizem que não foi ele que disse. Aliás, se você lê o livro O Príncipe Maquiavel, não tem essa frase. Os fins justificam os meios. Mas por uma frase que ele falou, fizeram uma junção de palavras e atribuíram esta frase, uma frase maquiavélica. Os fins justificam os meios. Aí eu te pergunto, para você, os fins justificam os meios? Mas para alguns que estão em processos de restauração, eles preferem usar esta filosofia. Repito, usei o nome de Maquiavel porque todos que falam essa frase usam o nome, mas eu fiz uma ressalva, quem entendeu diga amém. Mas o Maquiavel já morreu, 1800 e tanto também. Ele nem vai assistir esse vídeo. Agora, me explica sobre os fins justificarem os meios. Por exemplo, eu tenho um compromisso em determinado horário, só que eu me atrasei. Eu vejo que o tempo daqui até onde eu vou chegar lá, se eu for pelo caminho que eu tenho que fazer e a velocidade que eu tenho que seguir, eu vou me atrasar. Então o que eu faço? Eu vou, para chegar no meu foco, no meu alvo, eu saio com o meu carro a toda velocidade, eu passo em farol fechado, eu subo na calçada, eu atravesso canteiros, eu vou, aconteço e tal, mas eu chego no meu horário. Aí você chega diante da pessoa que você tem reunião e fala assim, ufa, quase que eu me atrasei. A pessoa que te recebe diz assim, ok, para mim tudo bem, você não se atrasou. Só que ele não sabe o que aconteceu no percurso. Aí eu te digo, os fins justificaram os meios? Não. Ele errou o caminho inteiro para poder cumprir um horário. Então vamos outra ideia aqui. O pastor Isaac é candidato a uma vaga numa empresa. Só tem 2
vagas, ou seja, uma vaga, e sobrou 2 candidatos, pastor Isaac e o Dagson, pastor Dagson. E o Isaac diz assim: eu estou com a minha família passando necessidade, vem comigo. Eu estou com a minha família passando necessidade. E o Dagson, ele ainda está recebendo seguro-desemprego, e alto, diga-se de passagem. Eu sei que ele está recebendo alto. Então eu preciso muito mais desse emprego do que o Dagson. Mas os 2 são candidatos finais. Os 2 precisam chegar na entrevista e que vençam o melhor. Aí o Isaac acorda um pouco mais cedo, vai lá na casa do Dagson e rasga os pneus do carro do Dagson. O carro do Dagson. E ele corre para lá. E ele chega lá. Como o Dagson não foi, ele ganhou a vaga por revelia. O que é que o dono da empresa vai pensar? Olha, o Isaac chegou aqui, o Dagson não quis vir, é um desinteressado. O Dagson pode até chegar depois e dizer assim: puxa, eu me atrasei. Não, se você atrasou, o problema é seu. E o Isaac está dizendo assim: eu fiz isso para o bem-estar da minha família. Os fins justificaram os meios, certo? Não. Os fins não podem justificar os meios. Se você tem um plano de restauração em qualquer área da sua vida, vamos falar de casamento. Se você tem um plano de restauração de casamento para a sua família, o senhor ou a senhora, então eu vou falar aqui no sentido genético, o homem, mulher ou homem, tem desejo de restaurar. Então você está lá querendo voltar com a sua mulher, mas você sabe que a sua mulher inclinou o coração para outro homem. Você começa a orar para Deus ter misericórdia e fazer com que o coração dela volte para o seu, para que ela possa olhar para você e tenha amor por você. Mas você está vendo que a oração não está funcionando. Você vai lá e mata o cara que ela está gostando, para que ela não olhe mais para ele, e quem sabe agora ela vai olhar para você. Digamos que ela olhe, você vai vir aqui agradecer a Deus e dizer: restaurei minha família. Os fins justificam o meio? Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque Neemias, ele pediu cartas a fim de que ele fosse legal, a fim de que a sua ida a Jerusalém fosse íntegra, a fim de que ninguém questionasse ele como se ele fosse um contrabandista, ou como se ele fosse um imigrante ilegal. Ele disse: não, eu tenho um plano de Deus, um plano de restauração, mas para que eu chegue a Jerusalém e faça aquilo que precisa ser feito, eu preciso chegar legitimamente, eu preciso agir da forma correta. Então, mesmo que a sua finalidade seja justa, os seus meios também precisam ser justos. Se houver transgressão a fim de se chegar onde deseja, tudo está errado. Se você transgredir uma etapa, o seu final vai dar errado. Por quê, pastor? Porque é fundamental. Escreve se você conseguir para mim, Ricardo. É fundamental ter integridade como um princípio na tua vida. Você está comigo? É fundamental ter integridade para restaurar algo na sua vida. Pense nisso. Pense numa empresa, por exemplo. O dono de uma empresa está aqui e ele veio aqui para pedir oração, ou orar, ou buscar a Deus a fim de que a sua empresa saia do buraco. A empresa está falida. Aí o pastor André está pregando princípio de restauração. Ele diz: então eu vou lá porque eu quero restaurar minha empresa. Aí eu vou aplicar os princípios. Ele constata o princípio da realidade na empresa dele, que está falindo. Ele se inquieta por a empresa estar falindo. Ele confessa as dívidas, abre o livro fiscal.
ele ora e espera com paciência, pedindo a Deus uma estratégia para restaurar a empresa. E então, com transparência, ele elabora um plano de custos, parcelando dívida, pedindo novos prazos e coisa que valha. Aí no meio de tudo isso, depois que está tudo quase equilibrado, chega um fiscal para ele e diz assim: olha, a dívida que você tem com o governo é de R$1 milhão. Quanto? R$1 milhão. Puxa vida, agora que eu consegui cumprir todos os princípios, cheguei aqui, a minha dívida é R$1 milhão. Mas vem aqui, por favor. Ele veio. Eu tenho um jeito de colocar essa vírgula para a esquerda. Eu aperto uns 2 botões lá, a dívida vai para a esquerda, a vírgula, e de R$1 milhão torna R$10 mil. O que você acha? Mas é o seguinte, a dívida para você é 10 mil, só que você paga 20. 10 você me dá em dinheiro vivo, numa malinha, numa bolsinha, e o outro 10 você paga para o governo. Está tudo certo, vai sumir essa dívida de R$1 milhão, vai, ó. Este empresário ou esta empresária diz assim: um anjo caiu do céu. Caiu ou não caiu? Caiu ou não caiu? Que anjo que caiu do céu? Diga comigo: Satanás. Ele chega para a esposa dele e diz assim: amor, um milagre. E foi porque eu peguei o carnê. Sangue de Jesus tem poder. Um milagre. Ele aperta o botão, a vírgula vai para a esquerda, acabou. Virou de R$1 milhão, virou 10 mil. E eu estou beleza, eu dou 10 mil para ele em dinheiro vivo, e está tudo certo, tudo resolvido. Está comigo, Jane? Está tudo resolvido. Está comigo? Tá. Eu entendo que, se ele aceita todo o processo de restauração, o que acontece? O que acontece? Fale. Tudo que ele fez desde o princípio da realidade até chegar aqui nesse princípio de integridade, se ele falhar na integridade, volta tudo, zera tudo, vamos recomeçar. Hoje o que Deus está dizendo assim, ó: alguns dentre nós e alguns que me assistem precisam aplicar o princípio da integridade, porque se você não chegar no lugar que você precisa chegar legitimamente, você não vai perdurar lá. Todos quantos chegam em determinados lugares com algum tipo de ilegalidade pelo meio do caminho, não vai ficar encoberto. O teu castelo vai ruir porque faltou cimento. Se você vai vender uma casa para alguém, por exemplo, você constrói uma casa e coloca pouco cimento a fim de economizar na fundação dessa casa, quem for comprar a casa vai ver que tem pouco cimento ou não? Não, ele não vai saber. Ele não vai saber que você economizou no ferro. Ele não vai saber que você economizou na areia, você pegou a areia do mar. Ele não vai saber disso. Ele vai olhar a casa bela, a casa pintada, a casa arrumadinha, e você vende. Mas fique tranquilo que daqui a algum tempinho vai ser descoberto, porque você não foi legítimo no que fez. Quer ser vitorioso, irmão? Quer ser vitoriosa? Seja legítimo. Aleluia. Eu acho que 1990 uns quebrados, ou 2000 e pouquinho. Tem um tempo já essa corrida. Eu poderia ter passado aqui o vídeo para vocês, mas faltou-me tempo para isso. Um corredor está correndo, você já deve ter visto esse vídeo. O corredor está correndo, todo mundo correndo, ele vai, daqui a pouco ele dá uma distensão na coxa dele, e ele cai. Os médicos chegam, tentam de tudo e dizem: não, você não vai conseguir correr. Houve uma distensão muito grave na sua coxa, aqui no posterior.
E ele fala: não vou? Eu vou. Só que os outros já estão na frente. Eu vou. Ele levantou de onde ele estava, com uma perna só. Quem lembra desse vídeo? Alguém viu esse vídeo? Pouca gente. Eu vou trazer aqui para vocês domingo, vou ver se eu trago. Ricardo, arruma esse vídeo aí. O Ricardo vai trazer. Aí o cara correndo assim, ó, escuta, o cara correndo assim, ó. E o estádio inteiro, 65 mil pessoas assistindo a corrida. De repente um homem pula lá de lá da arquibancada, corre e abraça ele e corre com ele. Ele é o pai dele. Pulou, agarrou, jogou a mão dele aqui e falou: vambora, filho, vambora. E o filho dele correndo. Ninguém lembra quem foi o campeão da corrida, mas todo mundo lembra da cena desse pai abraçando esse filho, dizendo: eu te ajudo. Pastor, o que o senhor está dizendo com isso? Estou dizendo que ele foi legítimo, ele foi íntegro. E quando você é íntegro, o pai te ajuda. E quando o pai te ajuda, você é lembrado. Quando o pai está do seu lado, você é lembrado. Quando o pai caminha do seu lado, você vai ser lembrado para o resto da vida como alguém que não ganhou, que não subiu no pódio, mas foi legítimo naquilo que fez. O Neemias está dizendo: me dá carta para eu chegar com integridade diante dos governadores e dizer assim: eu estou aqui legítimo, o rei me autorizou passar por aqui, porque eu estou num processo de restauração. Quem está entendendo o que eu estou te dizendo? Em nome de Jesus, não se deixe levar pelo que o inimigo está querendo colocar na tua cumbuca. O inimigo está querendo colocar um veneno na tua panela, mas aprove a Deus te trazer aqui hoje para te dizer: eu quero te ver em pé, eu quero te ver caminhando em pé com integridade. Quem recebe glorifica Ele. Aleluia. Eu quero que você chegue na conclusão da obra, mas chegue justo, porque o Deus que você serve é justo. Quer restaurar o teu casamento? Quer. Não fique falando mal da amante do teu ex-marido. Quer restaurar o teu namoro? Quer. Não vai na escola para bater na menina que o teu namorado está gostando, ou vice-versa. Quer restaurar o teu ministério? Não fique falando mal do outro pastor. Não fique falando mal da outra igreja. Quer restaurar a tua vida espiritual? Não fique apontando, dizendo que o outro, esse aqui é metido, vai para o monte e acha que é mais crente do que a gente. Não é legal, não é legítimo. Legítimo é você fazer aquilo que glorifica o nome do Senhor Jesus. E hoje Ele está aqui na casa chamando você, dizendo: pode caminhar comigo. Se você se esforçar, eu vou te abraçar, eu vou te ajudar. E você não vai subir no pódio como você quer, mas você vai ser mais do que vencedor. Quem está entendendo isso? Mais do que vencedor. Esse cara que eu falei, ele é conhecido como mais que vencedor. É ou não é? Tem um vencedor nessa corrida, só que ele foi conhecido mais do que o vencedor. Entendeu essa? Hoje o Senhor quer você em pé. Aleluia. Hoje o Senhor quer que você saia dessa vida de fuleiragem. Fuleiragem, o nordestino fala assim. Uma vida de fuleiragem. Para vender o carro você coloca um óleo mais grosso, para não fumaçar. Tem um óleo aí que chama Bardal. Um Bardal grosso, parece uma graxa. E alguns usam aquilo lá para o carro não fumaçar e também o motor não bater. Fernando, está aí o Fernando? Tá, mecânico. Não, o mecânico, não está aí não. E de vez em quando você pega esses negócios. Esse dia eu vi um vídeo do cara, ele vendeu um carro, uma Land Rover, para o outro. O outro comprou a Land Rover, via quebrando. Aí levou a Land Rover para arrumar. Aí tiraram, porque a Land Rover você tem que tirar a carroceria do carro, colocar lá, para poder mexer no motor. Quando levantou e tirou, o motor era de Peugeot. O irmão quase caiu da cadeira. Eu acho que não era crente que fez isso, não. Quem está comigo? Se aqui existe esse tipo de gente, pode parar, irmão. Sua vida cristã é uma piada. Sua vida cristã é uma balela. Se você vende gato por lebre, é assim que fala, pastor Isaac?
É assim? Ou coelho por lebre? Gato por lebre? Tem nada a ver, gato é gato, lebre é lebre. A lebre parece mais com o coelho, não é? Se você faz esse tipo de negócio, você não é íntegro. Porque o homem íntegro, Deus justifica. Porque a mulher íntegra, Deus justifica. Eu estou com um tênis aqui de marca que eu ganhei. E eu recebo mais, quem quiser me dar. Ganhei mais presente hoje. Agora, quem me deu eu não perguntei. E a irmã comprou numa loja original? Eu não vou perguntar. Mas assim, eu sei que existem marcas que são de primeira linha, que eles dizem. Por que o vendedor não fala? Fala, esse produto aqui não é original, ele é de segunda linha. Seja fiel. É original? Ela falou que é. Por que você quer que as pessoas sejam ludibriadas para você ter sucesso? Por que você vai viver vida de engano? Até quando? Até que dia? Até um dia que Deus te parar, né? Até um dia que Deus colocar um freio em você. Você fala assim, nossa, enganei tanta gente e agora eu fui pego. Ei, irmão, Deus está te chamando para dizer assim, eu tenho um prazer em ver você restaurado, só que depende de você. Eu tenho um prazer em ver você em pé, sendo abençoado, sendo próspera, sendo próspero. Mas eu preciso que você se ajude, esforça-te, tem bom ânimo. Pastor Willis falou isso aquele dia que ele veio aqui, eu nunca mais esqueci. Esforça-te no original é empurra-te. Empurra-te. É assim, ó, pega na mão e te empurra mesmo. É você que precisa se esforçar. Faz o certo. Mas eu terei prejuízo, pastor. Faz o certo. Pastor, mas o certo é mais caro. Faz o certo. Mas fazer o certo. Lembra da mãe que fala assim: engole o choro? Você, então não adianta você querer contestar. Faz o certo. Pastor, mas certo que Deus te honra. Seja honesto, que Deus te abençoa. Justo, que Deus te justifica. Então esse princípio aqui já era sabido do pastor, que vocês iam ficar me olhando dizendo: meu Deus, será? Não, será não, certeza. Certeza. Seja justo. Não joga o jogo do diabo. Comprei esse carro que o cara me enrolou, vou passar para frente, vou enrolar o outro agora. Não, irmão, engole esse sapo aí, irmão. Você que errou de não ter visto, agora você engole o sapo. Outro dia eu comprei um carro que era produto de furto, ó, irmão. E eu todo empolgado, comprei o carro. Fui vítima de um estelionato. O que eu poderia fazer? Quieto. Dá um jeito, anuncia esse carro aí de novo, põe pra frente. Não, eu descobri, eu comprei o carro, tipo, acho que era 1 da tarde, né, amor? 2 horas da tarde eu peguei o carro. Peguei o carro tipo 2 da tarde, quando foi 5 horas eu estava na delegacia entregando pro delegado. Falei, comprei esse carro aí, ó. E descobri que eu fui vítima de um estelionato. Esse carro é roubado e tal. E um carro caro na época, um carro de acho que 90 mil. Perdi o dinheiro, mas engoli seco. Falei, bendito seja o nome do Senhor. Parecia uma morte lá em casa. É verdade, irmão, 90 é conto, irmão. Parecia uma morte lá em casa. A Miriane veio, tá bem. Os meninos eram pequenininhos, o Gustavo e o André eram pequenos, assim, tipo, entraram no carro, todo feliz, descobrindo o carro, apertando os botões e tal, e eu olhando para eles, dizendo: meu filho, isso aí é de ladrão.
Meu filho, se a polícia te pega aí dentro. E eles todos felizes. Eu, filho, sai daí um pouquinho, filho. Por que não é? Não, esse carro está zoado. O pai vai comprar outro, mas aqui dentro, rasgando meu coração. E eu falava a menina, se eu ver aquele cara, eu vou passar em cima dele, vou fazer assim, né? Quem está comigo? Mas eu não fiz. Fui na delegacia, entreguei o carro. Falei pro delegado, isso aqui, ó. Aí o delegado ficou lá, fiquei até 3 horas da manhã para resolver. Deus trabalhou na causa. E eu consegui ser restituído do dinheiro. Tá falando, irmão? E o delegado queria me desanimar, o miserável do delegado. Não, vai embora, você já perdeu esse dinheiro, você já perdeu, pode ficar tranquilo, vai embora, isso aí não tem como recuperar. Falei, não, vou ficar. Faz o boletim de ocorrência que eu vou ficar. Amanhã eu quero ir no banco onde eu mandei o dinheiro, que eu vou lá. Não, depois você faz esse boletim pela internet. Não, vou ficar. Fiquei até 3 e pouco da manhã lá na delegacia. Peguei o meu boletim de ocorrência. No outro dia cedo fui no banco onde eu tinha transferido o dinheiro. Ó, moço, eu transferi o dinheiro para essa conta e eu fui vítima de estelionato. O gerente me recebeu. Entra aqui, eu entrei, tal. Bloqueou a conta. Falou, o dinheiro está na conta. Bloqueia que é meu. Ele bloqueou e deixou lá. Falou, agora tem que ver com o dono da conta se ele te devolve ou não. Falei, vai devolver. E o Gugu que tinha me emprestado. Você lembra, Gugu? O Gugu do outro lado chorando com a Priscila. Perdemos. Falei, não, Gugu, fica tranquilo, um dia eu vou te pagar, não sei quando. O dinheiro é do Gugu, uma parte do dinheiro. Eu sei que passou 15 dias. Eu liguei para a gerente e falei assim... Não, o advogado ligou para mim e falou assim: você já foi no banco ver como é que está? Eu falei, não, eu não fui no banco, coisa nenhuma. Ele falou, procura qualquer agência onde você tiver, uma agência do Itaú, e vê como é que está a situação. Aí eu procurei uma agência do Itaú, onde eu estava mesmo, inclusive estava com o Gugu também. Falei, Gugu, vamos lá, quem sabe Deus fez um milagre nesse negócio. Chegamos lá numa agência, moço, assim, ele puxou lá. Já olhou sua conta hoje, senhor Sérgio de Oliveira? Daí o Sérgio falou, não, olha aí. Quando ele olhou, o dinheiro estava lá. Falei, pronto, Gugu, está pago. Agora vem comigo. O princípio da integridade é você fazer aquilo que glorifica a Deus. Crente às vezes toma prejuízo. Vem comigo, irmão. Crente às vezes toma prejuízo hoje por ser crente, por ser salvo em Cristo Jesus. Mas você nunca vai ficar no prejuízo. Essa matemática é difícil de explicar, né? Você toma um prejuízo hoje e você fica olhando para trás e fala assim, nossa, meu Deus, porque eu sou crente eu tenho que ser besta. Não, você não é besta. Você está sendo íntegro hoje. E amanhã pode crer que você terá muito mais. Quer saber do resultado do carro? Na época que eu tinha comprado, minha vontade era ter um Civic, daquele Civic que saiu aquele branco, bonito. Eu comprei um 2017 que era do diabo. Daí devolvi para a delegacia. Passou 1 ano e meio, 2 anos. Deus me deu condições, eu comprei um 0. Zerinho. Aqui em Botucatu, inclusive, os irmãos viram. Aí eu falei para a menina, você viu, menina? A gente ficou sem dinheiro, parte do financiamento deu errado, o banco me processou, e etc, etc. Porque foi tudo um negócio que não dá para explicar aqui. O doutor Ezio que cuidou para mim. Depois de 2 anos ou 1 ano e meio, o Senhor me deu um carro daquele 0 quilômetro. Fui buscar sem placa. E glorificando o nome de Jesus. Sabe por que você glorifica pouco? Vocês não gostam muito de ouvir que o pastor troca de carro. O pastor também é gente, irmão. O pastor também prospera, irmão. O pastor também troca de carro, irmão. O pastor também pode ter casa, irmão. Obrigado. Levante a sua mão em nome de Jesus. Deus te trouxe aqui para te dizer, meu filho, seja íntegro em tudo que você fizer. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu vou te honrar com a sua integridade. Só que você está pensando assim, ser íntegro pode demorar. Não, vai ser mais rápido do que o que você está pensando.
Ser íntegro, ficar parado, fazendo documento, acertando isso, fazendo aquilo. Sim, é o que Deus está te falando. O princípio da integridade vai te fazer chegar mais rápido que o que você está pensando. Vai fazer você voltar mais rápido que o que você está pensando. Vai fazer você prosperar mais rápido que o que você está pensando. É essa palavra que eu estou liberando sobre a tua vida em nome de Jesus. Se você recebe, aplauda e glorifica o nome dele, que está aqui nesta casa. Sejamos santos como ele é santo. Sejamos justos como ele é justo. Sejamos íntegros como ele é íntegro. E tudo que você precisar para o processo da restauração, ele vai fazer acontecer.